à frente, por favor. Vim aqui, Senhor, para te dizer, foi bom, mas quero mais de ti. No teu nome eu creio, meu. Sinto o seu amor, mas quero mais de ti. Eu quero compromisso, ter intimidade contigo. Quem olhar pra mim diga isso, que eu sou de Cristo. Total Fidelidade. Só Tua vontade. Quem olhar pra mim veja que eu sou de Deus. total fidelidade. Total fidelidade, só fazendo a tua vontade. Quem olhar pra mim veja que eu sou de Deus. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e pedimos que o Senhor venha conduzir o nosso pensamento, o nosso coração, para que possamos saber qual seja a boa e agradável vontade para nossas vidas. Ó, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, deixa eu falar para vocês uma coisa. Há pessoas que vêm aqui na igreja e que vêm buscar uma solução, estão desesperadas, problemas na família, problemas no casamento, problemas sentimentais, problemas econômicos. Elas estão vivenciando os seus problemas. Todos nós temos problemas, não é verdade? Quem é que está aqui que não tem problema? Só não tem problema quem é criança. É ou não é? Quem não se preocupa com a vida, não tem responsabilidade. Todos nós temos problemas. Agora, o que que faz a diferença na nossa vida? O que faz a diferença na sua vida? Deus permite que nós vivenciemos problemas para que nós aproveitemos-nos deles, dos problemas, e venhamos tomar posse de uma vida estável, uma vida forte, sustentada através da fé. Quando eu falo fé, a pessoa pensa assim, quando a pessoa vem pela primeira vez, ela pensa assim, e religião? Mas eu tenho a minha religião, e cada um tem a sua religião. Não se trata de religião. Quando nós falamos em fé, nós não estamos falando de religião. Qualquer que seja a religião, nós não estamos nos referindo à religião. Religião não serve, religião não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, traz mais problemas para as pessoas. Religião é um saco, é um balaio de gato. Essa é a realidade. É ou não é? Não é verdade? Então, a religião não resolve o problema de ninguém. Se você pensa que a sua religião vai resolver o seu problema, você está enganado. Seja religião católica, evangélica, o que for.
O que resolve o problema da gente é a fé, que significa um contato com Deus, uma dependência de Deus, esse Deus invisível, esse Deus que você não vê, que você não toca, que você não sente, esse Deus que você jamais verá aqui na terra, porque Ele é Espírito, Deus é Espírito. Olha só a diferença, olha só a diferença. Quando falamos em religião, se apresenta logo uma imagem, não é assim? É ou não é? Então, as pessoas aliam, associam a sua fé àquela imagem. E elas fixam isso na sua mente. E aí está o seu grande problema. Porque aquela imagem fixada na sua mente vai ser um empecilho, uma barreira para ela desenvolver a sua fé. Porque Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, como é que você vai fixar sua mente numa imagem? Não é verdade? É ou não é? Se Deus é Espírito, como é que você vai fixar sua mente no pastor, no padre, ou quem quer que seja? Por isso que você tem que, para que você possa resolver os seus problemas, estar por cima dos problemas, para que você possa tomar posse das soluções, você tem que usar a sua fé. A fé é o quê? É a dependência de Deus. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Por exemplo, você que tem um filho pequeno, se eu tivesse um filho pequeno, uma criança, eu diria para aquela criança, eu ficaria embaixo e falaria assim: pode jogar-se aqui, pode se jogar que eu te seguro. Ela ia obedecer? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Ela confia no pai. Agora, se eu fosse um estranho, ela iria obedecer? Não. Então veja como funciona. Deus, para que você possa ter esse acesso a Deus, chegar à presença dEle, você depende da fé, não da religião. A fé é a ponte entre você e Deus. A fé é a ponte entre você e Deus, entre nós e Deus. Se essa ponte estiver interrompida, você não vai ter acesso à presença de Deus. Percebe? Sim ou não? A religião, ela bloqueia a ponte, ela quebra a ponte, porque ela estabelece regras, ela estabelece imposições, não é verdade? Então, nós estamos falando de acesso à presença de Deus. Quando se fala em fé, se fala em acesso à presença de Deus, porque Deus é Espírito. Você tem acesso à presença dEle sem precisar de mim. Você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível. A Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Compreende o que eu estou falando? Sem fé é impossível você chegar a Deus.
Sem fé é impossível você agradar a Deus. Não você, eu também, todos nós. Sem fé é impossível você ter acesso a Deus. Não estamos tratando de religião. A religião diz que você tem que ser certinho, bonitinho, é ou não é? Que você tem que merecer, é ou não é? Mentira. Mentira, mentira e mentira. Mentira, só mentira. A religião só ensina mentira. A Bíblia ensina só a verdade. Sem fé. A fé é a ponte que nos transporta à presença de Deus. Amém? E que tipo de fé? Como é a fé? A Bíblia também ensina que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, através da fé, da certeza, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quer dizer, você crê que Ele existe, mesmo sem vê-lo, e que Ele se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Amém? Por exemplo, aqui agora, nesse momento, vocês estão me ouvindo, estão aprendendo a palavra de Deus. Qual é a sua atitude agora? Que é o que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos agir a fé. Você vai agir a sua fé. Você vai chegar à presença de Deus agora. Você crê nisso? Então, você vai chegar à presença dEle. Não sou eu que vou carregá-la ou carregá-lo até Ele. Não, é você que vai ter que ir sozinha. Ninguém pode carregar ninguém. É cada um por si. Certo? A fé é individual. Então, vamos fazer exatamente como diz a Bíblia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, Ele vai trazer a solução do problema que você está a enfrentar. Amém? É isso que se chama fé. Mas, ô bispo, eu sou um pecador. Eu sei, quem não sabe? Deus sabe, não sabe? Eu pergunto aqui, quem não pecou? Quem não tem pecado? Hã? Eu peco, tu pecas, ele peca. Minha mãe pecou, meu pai pecou, meus irmãos, meus filhos, e todo mundo peca. Peca ou não peca? Então, quem é que não peca? Ninguém. Nem eu tenho condições de entrar na presença de Deus. Se for considerar, se a gente considerar os méritos. Então, não são os nossos pecados que nos impedem de chegar a Deus, mas são as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos receios. Você pode entrar na presença de Deus aqui e agora. Amém? Você pode sair daqui agora com a solução do seu problema. Amém? Você pode. Você vai entrar na presença de Deus. Você crê? Sim ou não? Então, o que você vai fazer? Vou ensiná-lo. Você vai concentrar a sua fé. A fé está aí dentro de você. Você tem fé. Todos têm fé. Então a fé está dentro de você. Então, para você concentrar a fé, você, obviamente, você não pode ficar com os olhos abertos, olhando para mim, ou olhando para... Enfim. Você tem que pensar. Amém? É o pensamento. É a imaginação. Você imagina. Você se imagina na presença de Deus. Como, bispo? Por exemplo, se você fechar os olhos agora e imaginar-se na sua casa, você vai estar na sua casa. É ou não é? Não é verdade? Sim ou não? Sim. Aonde você quer chegar agora, nesse momento? Na presença de Deus. Mas,
Por exemplo, aqui agora, só para fazer um exercício, antes de entrarmos na presença de Deus, vamos fazer um exercício. Você vai pensar em algum lugar que você queira ir agora, sem condução, sem nada, sem autobus, sem coisa nenhuma. Você vai se transportar para esse lugar. Como? Na imaginação. É ou não é? Sim ou não? É muito forte. E tem mais. Aqui você pode voltar ao passado e você pode ir ao futuro. Quer dizer, com a sua imaginação você pode viajar agora para qualquer lugar do mundo, mas também você pode ir ao passado, lá atrás. Você se lembra? Olha só. Você se lembra da sua primeira lua de mel? Sim ou não? Você se lembra do seu primeiro amor? Sim ou não? Sim ou não? Você se lembra da sua maior alegria no passado? Então, quando você se lembra, você está a imaginar, você está a voltar ao passado. E quando você imagina, quando você volta ao passado nesse momento, você fica alegre. Não fica? Fica ou não fica? Mas se você lembrar, se você voltar ao passado, ao momento triste da sua vida, você vai chorar. Não é assim? Então, através da imaginação, você pode viajar ao passado, mas também pode viajar ao futuro. Você pode viajar também até a presença de Deus. Não é legal? É legal ou não é? O que é isso? É o uso da razão, da inteligência, da fé. A fé inteligente, a fé com inteligência. Amém? Então você vai fazer isso. Você vai fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Isso. Feche os seus olhos. Manda apagar isso aqui. Bom, fechados os seus olhos, você finge ou faça de contas que não tem ninguém do seu lado. Você está sozinho aqui. Sozinho. Sozinho. Mas neste momento, você imagina andando ou voando no Espírito até a presença do Senhor Jesus Cristo. Você se imagina caminhando na Galileia. Você se imagina andando por Jerusalém junto com Ele. E várias pessoas, muitas pessoas pedindo ajuda, muitas pessoas pedindo solução de problemas, como você. E você chega à presença dele também. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo. Neste momento, nós chegamos à presença de Deus. Você chega à presença de Deus. O seu pensamento, a sua fé, a sua imaginação transporta você até a presença do Altíssimo. E você pode vê-lo com os olhos da fé. Pode até ouvi-lo falando: vinde a mim e eu vos aliviarei. Você pode até ouvi-lo dizendo: o que queres que eu te faça? Então, nesse instante, baixinho,
quase que sussurrando, fale com ele dos seus problemas. Conte para ele os seus problemas. Agora, fale. Senhor, os meus pés estão cansados, o meu rosto está molhado pelo pranto que chorei. Senhor, perdoa minha fraqueza e tira essa tristeza que insiste em ficar no meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda, me protege, me escuta. Eu preciso desta luz. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, deixe-me orar por você, por favor, agora. Então, meu Pai, nós estamos na Tua presença neste momento. Tenho certeza que o Senhor está aqui. Tenho certeza que o Senhor ouve as nossas palavras, ouviu a oração do Teu povo e tem visto a sua situação, a nossa situação. É um facto que o Senhor está aqui agora. Porém, meu Senhor, ainda assim, esse conhecimento não é suficiente. Nós queremos mais, precisamos de mais. Precisamos do Teu retorno. Precisamos do toque das Tuas mãos, precisamos da Tua resposta, precisamos de sinais, precisamos, meu Deus, de soluções, porque há situações aqui desesperadoras. Essa criatura que veio de rastros,
veio, meu Deus, porque a sua fé lhe trouxe até aqui. Então, o Senhor prometeu, dizendo que sem fé é impossível te agradar, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de ti creia que o Senhor existe e que é abençoador dos que o buscam. Então venha, meu Senhor, neste momento, venha ao encontro dessa criatura, agora mesmo, meu Pai, porque nesse instante, elas não estão pedindo nada, estão apenas esperando a tua resposta. E como o Senhor é um Deus vivo, então venha ao encontro de cada uma delas, meu Senhor. Venha ao encontro dessa pessoa nesse instante. Ela não pode sair daqui da forma como entrou. Ela não pode sair daqui com o mesmo fardo que trouxe sobre os seus ombros. Eu peço, eu suplico, atende a fé dessa criatura. Há pessoas, entretanto, que não estão a buscar soluções, mas buscar o teu Espírito. Então eu te peço, meu Deus, venha atendê-las também, porque o Senhor Jesus disse: qual pai que, se o filho porventura pedir pão, lhe dará pedra? Se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, meu Senhor, cumpra-se a tua palavra e faça atender aquelas que querem o teu Espírito. Ó, eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nesse momento, venha sobre ela, venha ao encontro dessa criatura, agora, venha responder aos anseios da sua alma, venha nesse momento, meu Senhor, operar o milagre, venha nesse instante tocar, libertar, transformar essa situação que aí está. Meu Pai, eu sei que nós não recebemos nada por conta dos nossos méritos, porque todos nós somos cheios de falhas. Contudo, nós apresentamos a fé que o Senhor nos deu. Nós apresentamos essa fé, a certeza na tua palavra, a dependência de ti. Nós apresentamos essa certeza de que o que o Senhor prometeu cumprir-se-á sempre que for invocado, que for pedido. Ó, eu te peço, meu Senhor, envolva essa criatura agora. Ah, meu Pai, Tu és Deus soberano, digno de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação.
de toda majestade. Tu és Deus soberano, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. O que o Senhor foi no passado para com Abraão, para com Isaac, com Israel, para com Moisés, para com Josué, Gideão, para com Davi, para com os discípulos, o Senhor é conosco hoje, aqui e agora, porque no passado tu usaste estes homens de fé, e hoje o Senhor usa a cada um de nós. Então venha, meu Jesus querido e amado, toca nessa criatura, penetra o teu poder dentro do seu corpo, penetra esse poder nas suas juntas e medulas, penetra, meu Deus, no seu sangue, nos seus nervos, nos seus ossos, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Toca, livra, liberta, transforma, muda essa situação, porque não há diabo, não há demônio, não há enfermidade, não há problema, não há situação difícil, impossível para ti. Nada é impossível para ti. O que é difícil para ti, meu Pai? Então eu peço agora mesmo, opera essa transformação, em o nome do Senhor Jesus. Estende suas mãos para o alto, minha amiga, meu amigo. Em o nome do Senhor Jesus, sejam estas mãos consagradas, ungidas, agora mesmo, com o poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque as suas mãos no seu coração. Não diga nada. O sacrifício feito no Monte Moriá clama por você. O seu sangue, o sangue do seu sacrifício clama junto comigo pelo Deus de justiça, para que se cumpra a sua promessa na sua vida. Ó, vem Espírito Santo operar esse milagre, essa transformação, essa mudança de vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, opera essa mudança aqui agora. Oh, minha amiga, meu amigo, receba agora o poder do alto, receba agora o espírito de livramento, receba o seu livramento, a sua cura, a sua libertação, receba o livramento dos medos, das dúvidas. Seja livre agora, em o nome do Senhor Jesus, seja livre. E quem crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Tome assento, por favor. Você tem a Bíblia?
Por favor, agarre a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O Novo Testamento. Depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos. Romanos. Então, nós vamos ler um trecho sagrado e vamos meditar nesse trecho. Vamos exercitar a nossa capacidade de raciocínio. Por isso você tem que ter uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, você não sabe dos seus direitos. E se você não sabe dos seus direitos, como que você vai requerer esses direitos? Hein? Hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto a pessoa não usa a sua inteligência, a sua razão, ela será escrava do seu coração, dos seus sentimentos. Ela será escrava do coração enganador. Ela será escrava do engano. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Quando você não usa a cabeça, você se torna escravo mesmo, do seu coração enganador. Seu coração é enganador. E ele vai levá-lo, se você não usar a sua razão, sua inteligência, você vai perder até o que você tem. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Por isso que é importante você ter a Bíblia. Porque se você tem a Bíblia, você tem acesso ao conhecimento que tem o pastor, que tem o bispo. E, consequentemente, você vai ter os mesmos direitos que eles têm, porque conhecem os seus direitos. Então, é importante que você saiba dos seus direitos. Como? Quando você usa a sua inteligência, unida com a inteligência de Deus. Você vê que tem nada a ver de religião, né? É ou não é? Sim ou não? Na religião, como nós aprendemos desde pequenininho, a gente aprende a fazer uma coisa: amém, e mais nada. Sim ou não? A religião ensina você a dizer amém e acabou. Amém para tudo. É ou não é? Você fala amém sem saber para que está falando amém. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, eu quero que você use a razão, o seu intelecto. A não ser que você não tenha inteligência. Será isso? Verdade? Claro que não. Todos somos inteligentes. Basta dizer que nós somos seres humanos. Então, vamos usar a razão, a inteligência. Olha só o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha só.
capítulo 8 de Romanos, versículo 5. O que você lê? Muito bem. Então, eu vou ler novamente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, o Espírito aí está escrito com letra maiúscula ou minúscula? Então esse Espírito é o quê? É o Espírito de Deus. Quando está escrito Espírito em letra maiúscula, refere-se ao Espírito de Deus. Quando é Espírito com letra minúscula, refere-se ao espírito humano. Às vezes o espírito imundo também. Então, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. O que é carne? Hein? O que é carne? Hã? Diga para mim, o que é carne? Hã? Carne é carne. Está certo? A vontade das pessoas. A vontade das pessoas. Quando a Bíblia fala em carne, não está falando de carne ou picanha. Não. Nem, como se fala, carne de porco. Não. Como é que fala salsicha? Como é que é? Salsicha. Linguiça. Hein? O quê? Cachorro? Bem, preste atenção, preste atenção. Quando a Bíblia fala em carne, está se referindo, então, a quê? A quê? Está se referindo à vontade humana. A vontade pessoal. Então, diz aqui o texto, olha, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Quer dizer, se inclinar para a carne significa cogitar das coisas desse mundo, dos nossos desejos, os desejos do coração. Amém? Ah, eu gostei daquela jovem, eu quero me casar com ela. Eu gostei daquele gajo, eu quero me casar com ele. Eu falei, gajo, vocês riram. Por quê? Então, a pessoa se apaixona por uma outra pessoa só porque ela é bonita. Não é verdade? É ou não é? Então, é uma paixão da carne. Ela não está olhando o interior daquela pessoa, ela está olhando o exterior. Então, quantas pessoas, por exemplo, desfizeram o casamento de anos por conta de observarem uma pessoa mais formosa do que o seu marido ou sua esposa, não é verdade? Então, quando as pessoas se inclinam para a carne, se inclinam ou cogitam das coisas que são prejudiciais ao ser humano. Por quê? Porque a nossa carne está sempre em conflito com o nosso espírito.
onde está a carne? Quando fala assim, carne e espírito, conflito entre carne e espírito, está se referindo a quê? Coração e mente. Coração, sentimento e razão. Compreende o que eu estou falando? Então, quando a pessoa se inclina para a carne, ela abandona o espírito, a inteligência, a razão. Veja só, a título de exemplo, havia uma jovem, uma obreira na igreja, os pais dela, eles tinham sido abençoados e estavam na igreja. Os pais dela tinham o maior orgulho dela, porque ela estava servindo, ajudando as outras pessoas. Ela era muito jovem. E então, um dia entrou um rapaz, um gajo, muito forte, bonito, esbelto. E aí, aquela jovem ela foi atraída por ele. E ela então começou a orientá-lo, ajudá-lo, porque ele era viciado em drogas. Ela orava por ele, ele gostava, mas ele não se libertava. Mas ela assumiu aquele rapaz para si. Ela assumiu aquele problema, como se ela fosse uma médica e assumisse o doente. Porque o seu coração estava inclinado para ele. Você sabe, quando está inclinado para um lado, cada vez mais, o que acontece? Acaba caindo. E ela acabou se envolvendo o seu coração. Ela se inclinou para ele, se envolveu com ele, muito jovem, apaixonada por ele. Finalmente, ela deixou a igreja, saiu de casa, se envolveu com ele, se juntou com ele e acabou deixando a fé. Arranjou um filho, o rapaz depois não quis mais nada com ela, porque ele não trabalhava, ele só vivia de drogas, e ela voltou para a casa dos pais, com uma criança nos braços, e totalmente destruída. Por quê? Foi o destino dela? Estava escrito na sua mão que ela ia sofrer? E Deus, onde é que estava? Por que ele não falou, não orientou? O fato é que essa jovem perdeu o tino da vida, porque ela inclinou-se para a carne, ela se inclinou para o coração. Ela não avaliou, ela não pesou. Bom, esse rapaz, ele é bonito, ele é um rapaz, poxa, atraente, mas ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem nada de Deus, ele não tem o que eu tenho. Eu vou me envolver com ele, eu vou me sujar, eu vou me destruir. Ela não pensou assim. Ela ficou inclinada para a carne, e aí ela foi destruída por si mesma. Compreende o que eu estou falando? Então, você tem observado, você tem vindo na igreja, e obviamente essa luta interior que você tem, todos nós temos, entre o seu coração e a sua razão, sua mente. Isso é uma luta constante, permanente. Até a morte a gente vai ter esse problema.
É o que está escrito na Bíblia. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. E ele diz aqui, no versículo seguinte, porque o pendor da carne dá para onde? Para a morte. Então você está aqui na igreja, você está aprendendo, eu estou ensinando para vocês, eu estou orientando vocês como vocês vão se defender ou defender a sua fé, defender a sua vida, defender a sua salvação, defender a sua dignidade, a sua honra, defender o que de mais precioso que você tem, que é a sua vida, que ninguém vai lhe dar essa vida, nem é seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha, nem seu irmão, nem seu marido, nem sua mãe, nem seu... Ninguém vai lhe dar uma vida nova, só Jesus, que é o Espírito dele. Então você não pode brincar com essas coisas, você não pode considerar, chegar, vir à igreja, vir participar das reuniões como se fosse uma igreja, uma religião. Você tem que vir para buscar conhecimento, para aplicar na sua vida, para proteger a sua vida, para cercar-se de um cinturão de aço, para que você não seja tocado pelo inferno, porque a sua vida depende da sua atitude, da sua cabeça. A minha vida depende da minha cabeça. Se eu tomo uma decisão errada, eu estou desgraçado. E Deus não vai fazer nada. Ele me ensina, Ele me orienta, está aqui escrito. Mas se eu não quero obedecer, eu vou para o inferno e não tem jeito. Então quem faz o meu destino sou eu. Deus me deu inteligência para mim usar, para mim raciocinar, para saber escolher o que é melhor para mim. E é isso que Ele faz com você. As religiões não ensinam as pessoas a raciocinar. As religiões ensinam as pessoas a falar amém para tudo que os padres ou pastores, seja lá o que for, dizem. Eu quero que vocês pensem, porque se vocês não pensarem, vocês estão perdidos. E não adianta vir na igreja fazer corrente que não vai resolver problema seu. Não vai resolver. Não adianta o bispo impor as mãos na sua cabeça que a sua vida vai mudar. Não vai mudar. A sua vida só vai mudar quando você raciocinar e usar esse raciocínio em benefício próprio. Porque quando você se inclina para o Espírito, você está se inclinando para o raciocínio, você está pesando, pensando, avaliando. Isso serve? Não. Então, deixo para lá. Esse ambiente que eu estou aqui é bom? É. Então, amém. Eu vou ficar aqui. Mas se o ambiente não é bom, eu vou sair fora, eu vou me embora. Se essa companhia, se essas pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade são nocivos à minha fé, então eu me afasto, eu fico sozinho, eu prefiro ficar sozinho do que ficar junto de pessoas que são contrárias à minha fé. Amém? Entenderam o que eu estou falando? Se eu vejo que existe um montão de cobras, de jararacas aqui, eu me afasto, eu não sou maluco de me chegar a elas e ser picado e morrer. Se eu vejo que existem lá leões, tigres, eu fujo. Os amigos muitas vezes são jararacas, são cobras venenosas. Entendeu o que eu estou falando? Então, se não presta, então você tem que sair fora. Isso é o que diz a inteligência, isso é o que fala a razão. Mas o coração diz, não, é só um amigo, eu não sou fanático, olha, eu posso ter amigos que não têm a mesma fé e manter a minha fé. Não, você não pode. Não se mistura óleo com água, não se mistura luz com trevas. Ou você vive na luz ou você vive nas trevas. Se você vive na luz, você não quer saber de trevas.
Diz que o ponto de luz saiu pelo mundo, pelo universo, buscando as trevas e não achou, porque era a luz. Amém? Entende o que eu estou falando? Então você tem que usar a sua inteligência para saber como vai proceder, como vai agir na sua fé. Porque a sua vida depende da sua fé, a minha vida depende da minha fé, a nossa vida depende da nossa fé. Quando se fala em fé, não se fala em religião, está se falando, se tratando de vida. Amém? Porque a fé é a ponte entre você e Deus. Então, se a pessoa que você convive, se os amigos são nocivos à sua fé, então esses amigos vão interromper essa ponte, vão bloquear essa ponte, você vai acabar saindo fora da fé por conta desses amigos. E quando você estiver na rua da amargura, eles não vão fazer nada por você. É verdade ou não é? Então você gostou de um jovem, de uma rapariga, que seja lá o que for, mas aquela pessoa, você viu, você vê, você avalia, é um preguiçoso, a minha fé não bate com a dele, o meu espírito, mas ele é bonitinho, bonitinho sim, e daí? Mas todo bonitinho hoje, amanhã é feio, todo novinho hoje, amanhã vai ficar velho, é ou não é? Ora bolas. Então, você tem que avaliar se aquela criatura vai somar na sua vida, vai agregar valores a você, e não destruir a sua vida, destruir os seus valores morais, espirituais. Verdade ou não é? Sim ou não? Então, quem usa a inteligência procura avaliar essas coisas. Então, você não fica pensando assim, Deus vai fazer mágica na minha vida, eu vou na igreja, só porque eu vou na igreja universal do reino de Deus, então Deus vai me abençoar. Não vai não, minha filha, não vai não, você tem que agir a sua fé. Eu estou até falando uma coisa que seria, digamos, inconveniente para mim, porque que adianta abrir um templo desse cheio de cadeiras e está vazio? Mas eu estou falando para que você saiba a sua posição diante de Deus. Deus te dá a lei, Ele deu a lei para Abraão, para Isaac, ou para Moisés. Ele levantou Abraão para começar uma nova nação, e uma nova nação começa, ou uma nação começa com leis, com palavras, com disciplina, ou não é? Não é assim? Quando você casa com uma pessoa, você, no namoro, durante o namoro, vocês acordam a respeito de como vocês vão agir na vida, é ou não é? Olha, eu não gosto disso, eu também não gosto daquilo, então você vai respeitar-me nesse ponto, e eu vou respeitar você nesse ponto, tá certo? Tá, então os dois entram em acordo e casam, não é assim? E quando vem o filho, então os dois educam o filho de acordo com quem? O vizinho? Não, de acordo com eles. Então se estabelece leis, regras, disciplinas, que não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com a carne, tem a ver com a inteligência. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Então a fé, se não for usada dessa forma, ela não vai prestar para nada na sua vida, não vai servir para nada. A sua vinda na igreja, se você não usar a sua capacidade de raciocínio, não vai acontecer nada na sua vida. Deus não é mágico. Deus não é mágico. Ele dá a palavra, Ele ensina. Jesus curou o cego, curou
o homem paralítico que estava lá no tanque. E depois, quando ele viu o homem de volta lá no templo, Jesus ensinou: olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí Jesus ensinou. Amém, pessoal? Então ele fez o milagre, libertou aqueles que estavam interessados em algo mais. Ele ensinava: olha, faz isso e aquilo. Ele curou 10 leprosos, um apenas voltou. Amém? O que você quer? Você quer só a solução? Você quer só resolver problemas? Você é um dos 9 leprosos, ou você é ou é aquele único que voltou? Não sei. Isso quem decide é a sua cabeça. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, veja que ele diz assim, olha só. Ele diz, vou voltar ao versículo anterior. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, quer dizer, para Deus, para a fé, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, olha aqui, ó, aqui está a carne, aqui está o Espírito. O pendor da carne dá para onde? Para a morte, inferno. Mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Vida e paz. Vida e paz. Quando a pessoa tende para a carne, ela não tem vida, ela não tem paz. Quando a pessoa tende para o Espírito, ela tem vida, ela tem paz. E tem problemas também, mas tem paz. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Temos problemas, mas temos paz. Mas as pessoas que se inclinam para a carne, tem o quê? Problemas e não tem paz. Aí ele diz assim, por isso o pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Quando a pessoa dá ouvidos à voz do coração, quando a pessoa se inclina para o coração, ela se torna inimiga de Deus. Porque Deus age aonde? Aqui. Deus fala aqui. Deus não fala em coração. Tanto é que Deus é espírito, Deus não é alma. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. Fala-se que Deus é alma? Não, Deus é Espírito. Espírito diz respeito ao intelecto, a razão, a inteligência. Amém? Entenderam? Ele diz então, quando se inclina para a carne, então se torna inimigo de Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito o quê? A lei de Deus. Eu pergunto a você, o coração, o sentimento do coração está sujeito à razão? Não. Essa jovem que casou com esse rapaz, que se juntou com esse rapaz, ela seguiu a voz do coração, mas a voz da razão dizia, não vai. O coração dela, não, mas eu quero, eu gosto, tal. É ou não é? Sim ou não? É assim que funciona. Ela deu ouvidos à voz do coração, se destruiu. Portanto, versículo 8, os que estão na carne, quer dizer, os que vivem na base da emoção, não podem agradar a Deus. E Paulo então fala para a igreja que estava em Roma, sujeita às perseguições de Nero. Ele está dizendo aqui para os cristãos de Roma, vocês não estão na carne, mas no Espírito Santo.
se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Mas, ô bispo, eu sou da igreja, você pode ser da igreja, mas se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Entendeu? Quem não tem o Espírito de Jesus não é dele. Então, a necessidade de você investir no recebimento do Espírito Santo. A necessidade urgente, maior do que resolver o seu problema econômico, problema sentimental, familiar, etc. Maior necessidade sua é receber o Espírito Santo. Porque o dia que você receber o Espírito Santo, você, ao invés de ficar submisso aos problemas, você vai estar sobre os problemas. Amém? Entendeu? Porque o Espírito Santo vai te dar forças, condições. O Espírito Santo vai sustentá-la, vai fortalecer o seu ser espiritual, para que você então venha lutar e vencer os seus problemas pessoais. Amém? Ô bispo, como que eu faço para receber o Espírito Santo? Você tem que buscar de todo o seu coração, mas não só quando vem na igreja. A busca do Espírito Santo não é só aqui não. O rapaz ali canta uma música, você canta e chora e sente bem. Isso não é suficiente não. Para buscar o Espírito Santo, você tem que sair daqui, hoje, pensando nele. Vai para casa, você pensa nele, você ora, ó Espírito Santo, eu quero a Ti, eu quero entregar meu corpo, eu quero que o Senhor use o meu corpo. Então você mantém o seu pensamento ligado nele. Você faz as outras coisas, você tem que trabalhar, você trabalha, mas o seu pensamento, você está sempre, ó meu Deus, eu quero a Ti. Entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, você vai nutrindo dentro de si a busca do Espírito Santo. Eu levei muito tempo para receber o Espírito Santo, mas eu orava, eu lia a Bíblia, eu sublinhava onde estava escrito Espírito Santo, meditava, ia para o trabalho, todo o tempo que eu tinha, eu estava lendo a Bíblia, vendo o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Quer dizer, não foi assim, uma boa ideia. Eu fui na igreja, o pastor falou do Espírito Santo, eu quero, está aqui, ó, estou aqui. Espírito Santo, vem sobre mim. Pronto, ele veio. Não. O Espírito Santo é Deus. Amém? É a plenitude de Deus, é a totalidade de Deus que vem fazer morada dentro de nós. Amém? E para que você possa tê-lo, você tem que correr atrás, ou você tem que investir nisso, você tem que priorizá-lo, você tem que colocar toda a sua vida na busca da presença dEle. Amém, pessoal? Pode chegar à frente, por favor. Vocês entenderam o que é inclinação da carne, inclinação do espírito? Sim ou não? Em outras palavras, por exemplo, se você quer que o seu filho tenha um futuro brilhante, o que você faz? Você investe na sua o quê?
nos seus sentimentos. É ou não é? No seu coração. É ou não é? Não. Você investe o quê? Na sua inteligência. É ou não é? Não é assim? É isso que Deus está falando. Ele quer que você se incline para o espírito, para a inteligência, para o seu intelecto, a razão, para que você saiba qual é a melhor opção para a sua vida. Você quer casar, então você tem que saber quem é a pessoa que você vai casar. Você quer comprar uma casa, você tem que saber qual é a melhor casa para você, dentro das suas condições. Você tem que escolher, saber escolher, porque se você escolher mal, uma casa construída na areia pode ser muito bonita, em frente à praia, mas na areia, não pode correr risco, é ou não é? E ser derrubada, sim ou não? Então, você tem que usar o intelecto, a razão, a cabeça, o espírito, e não o sentimento. É porque é bonita essa casa, eu vou comprá-la? Não. Eu quero ver primeiro se ela tem condições, quero ver a planta, como é que ela foi construída. Não é assim? É ou não é? Quer dizer, você apela para a razão, o intelecto, não para o sentimento, não porque ela é bonita. Deus está falando isso para você se inclinar para a razão e não para as emoções, para os sentimentos. Meu Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço por essas pessoas, por essa gente, meu Pai, essas criaturas que estão aqui agora, nesse momento, ou que estão nos assistindo em casa, no trabalho, ou através da IURD TV, onde quer que elas se encontrem, meu Pai, que haja esse discernimento espiritual, que haja esse despertamento espiritual, porque se nós raciocinarmos, o diabo não vai ter chance de nos pegar desprevenidos. Então eu te peço, Espírito Santo, faça este povo alerto, atento, desperto, com discernimento, meu Pai, em nome de Jesus. Põe as suas duas mãos na sua cabeça. A Bíblia fala que o diabo bloqueia o entendimento das pessoas. Então, com a mão na sua cabeça, em o nome do Senhor Jesus, se por acaso há algum demônio que está tentando impedi-lo de pensar, de raciocinar, de se inclinar para o Espírito, em o nome de Jesus, eu arranco você daí, desgraçado. Sai da mente dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Sem emoção, sem sentimento, sem música, sem nada, para que você possa raciocinar. Só isso, pelo amor de Deus. Eu quero que você pense, porque a sua vida está aqui na sua cabeça. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.